Em 2021, nós estávamos no auge da pandemia, né? É um ano muito difícil para todo mundo já trabalhando em casa, tentando já se resguardar, né? Guardar sua família. E eu e meu irmão, nós trabalhamos na Novo Tempo, então nós precisávamos de ir até a Novo Tempo resolver alguns problemas. Então, de tempos em tempos, nós íamos para o trabalho e voltávamos. E no dia 14 de março, eu estava com a minha família, a gente se reuniu, encontrei o Jean Anderson, a Gui, a minha tia, né? E a gente se encontrou, ficou ali um tempo em família, porque para minha mãe era muito difícil emocionalmente ficar preso em casa, assim, né? Era muito difícil para ela. Então a gente falou, vamos se reunir com pessoas que também estão presas em casa, que já são da nossa família, para a gente poder dar aquela melhorada, né? Aí depois disso, nós se encontramos, passamos o dia todo juntos e voltei para minha casa. Minha mãe, meu pai e meu irmão foram para casa deles. E eu tava ali descansando, porque já era domingo, eu sabia que eu teria que trabalhar no outro dia, então eu tava ali descansando. Chamei João, falei, João, não tô me sentindo muito bem, eu acho que eu tô com um pouco de dor de cabeça, tô com muito frio. Ele falou assim, olha, pode ser que, porque a gente ficou brincando muito o dia inteiro, pode ser isso. Descansa um pouquinho, vamos ver. E aí no outro dia, na segunda-feira, eu comecei a sentir uma dor de garganta. E aí eu falei pra ele, João, eu preciso ir no hospital, preciso fazer o exame de Covid. E fui pro hospital, auscultaram meu pulmão, olharam tudo, falaram, olha, pode ser Covid, mas a gente ainda não sabe, vamos fazer o teste. Você vai ficar em casa. Fiz o teste de Covid, eles falaram demora de 4 a 5 dias para ficar pronto. Então o médico já me deu os medicamentos, fiquei em casa tomando os remédios e a cada dia que passava eu ia piorando. Comecei a ter muita febre, cheguei a tomar um pote de dipirona, um vidro de dipirona em poucos dias, dosando com o conselho dos médicos, né? Tomando, e minha febre não passava, aí eu comecei a ter desmaios. E eu ia no hospital, eles olhavam meu pulmão e falavam, tá tudo certo, volta pra casa, que é o período mais difícil, então por isso que você tá assim. Chegou na quinta-feira, eu não tava conseguindo tomar banho mais sozinha. Eu tinha apagões e muita falta de ar. O João me deu banho e eu falava, não liga pro meu pai e pra minha mãe, porque eu tinha muito medo de passar Covid pra eles. Não liga pra eles, me deixa aqui, o médico já falou que eu tô bem. E enquanto eu tava no banheiro, assim, sentada, que eu tomava banho numa cadeira, o João ligou pro meu pai. Falou, Suzane tá passando mal, eu não posso deixar ela aqui. O Christian veio. Me colocaram no carro, me deitaram com um travesseiro e cheguei no hospital. Entrei, passei na consulta, o médico fez a mesma coisa. Olhou meu pulmão, disse, tá tudo bem. E espera aí que você vai tomar um medicamento e você vai pra casa. Eu tava na recepção esperando, tive um apagão. Eu lembro de ter uma sensação que eu ia começar a desmaiar e vomitei na recepção, passei muito mal, tive um apagão. Meu irmão se desesperou, chamou o médico, gritando na recepção, tentando achar alguém. Me pegaram, me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram lá pra dentro. Nesse tempo, trocou o plantão de médico. E chegou uma médica, ela falou, olha, eu escutei seu pulmão, ouvi tudo, não tem nada, eu não sei o que tá acontecendo. Ela falou que era uma imagem. Quando eu fiz o exame de sangue e fui fazer a imagem. Quando eu voltei, eu lembro como se fosse hoje, ela segurou na minha mão e falou assim, olha, Suzane, você vai precisar ser internada. E eu nunca tinha sido internada na minha vida, então foi um susto, porque todo mundo com medo, pandemia, as pessoas morrendo. E ela falou, olha, não dá para escutar, mas a imagem me mostrou que você está com 50% do seu pulmão comprometido e você está com um nível de coagulação altíssimo. Ela falou, ainda bem que começou nas suas pernas, mas ele pode subir e você pode ter uma embolia
pode ter muitas coisas. Falei pro meu pai, o convênio autorizou que eu fosse internada em São Paulo. Não tinha vaga aqui. Cheguei em São Paulo, muito difícil, uma viagem muito difícil, eu tava tossindo muito, passando muito mal. Eu cheguei na recepção, me colocaram numa salinha e falaram assim, não tem vaga. O hospital tava lotado, eles trouxeram ela pra cá, mas não tem aonde. E eu lembro de falar com Deus, Senhor, me trouxeram até aqui e não tem lugar pra mim aqui. Eu lembro de um enfermeiro entrar e falar assim, calma, pra ela tem um lugar, a gente já conseguiu e ela já vai internar. A minha internação foi no sábado. E nesse sábado foi muito difícil, passei um dia muito difícil, uma noite muito difícil. Mas tudo bem, consegui passar. Chegou no domingo, eu tava passando muito mal, piorou muito. Eu tava com uma falta de ar muito grande, eu tinha muitas dores, eu não tava conseguindo dormir e respirar, muitas dores nas pernas por causa da coagulação. E eu tive uma crise. Eu tive uma crise de falta de ar e o meu coração muito rápido. Eu lembro dos médicos me mexendo, e assim, eu sou uma pessoa grande, eu sou pesada, e eles mexiam comigo como se eu fosse uma boneca, assim. E o médico falando comigo, eu lembro de estar consciente o tempo todo, em oração na minha cabeça, e eu falava, Senhor, se for pra ser agora, se for pra eu ir embora agora, cuida dos meus pais e do meu irmão. Era a única coisa que eu pedia pra ele. Cuida dos meus pais e do meu irmão. Eu pedi pra Deus que ele, se fosse possível, me deixasse ir embora. E eu lembro do médico falar assim, olha, a gente precisa te entubar. E eu falar pra ele, eu não quero, eu quero que minha mãe me veja acordada. Porque ela tinha essa visão de todo mundo que entubasse morria. E eu falava, não quero. E ele falou assim, você vai sofrer muito, vai doer muito. Você vai ter que fazer sessões que vão doer muito, porque eu tinha que ficar com a máscara, eu tinha que fazer físio, eles colocavam... Eu tinha muitos exames e ele falou, você vai passar muito mal. Eu falei assim, eu vou passar o que eu tiver que passar, mas eu quero ficar acordada. Aí o médico falou assim pra mim, então, olha, você tem 12 horas. Se você não melhorar em 12 horas, eu vou te entubar, seja que for. E foi passando o dia, passou toda a madrugada, na segunda-feira, o médico entrou na minha sala com um sorriso e falou assim, Suzane, que noite, né? Ele falou, mas se você tá aqui ainda é porque Deus permitiu. E quando ele falou isso pra mim, eu lembrei de um testemunho da minha mãe, que um tempo atrás a gente gravou um testemunho dela. E ela fez um pacto com Deus. Ela falou, Senhor, eu quero estar sábado na minha casa, adorando o seu nome. E eu fiz a mesma coisa. Eu falei, Senhor, pode parecer ousado da minha parte, mas assim, eu quero estar sábado com a minha família. Eu quero contar o meu testemunho e eu quero o sábado para mim importante. Então, Senhor, por favor, me permita chegar até o sábado e ter alta e ir para casa. E foram passando os dias e o médico, as enfermeiras falavam pra mim, olha, não sei se você vai conseguir ir pra casa. Fazendo muitos exames, eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que fazer a cada 3 vezes no dia, durante o dia e durante a noite, eu tinha que fazer um exame para coagulação, que era nas veias principais, né, do nosso corpo, onde tem fluxo de sangue maior. E eu não conseguia, e eu lembro que eu abaixava a cabeça e falava assim, Senhor, preciso da sua misericórdia nesse exato momento. E era incrível como eu conseguia fazer o exame. Sempre. Era assim, era eu orar, eu conseguia fazer o exame. Chegou na sexta-feira, já estava dando mais ou menos umas 6 horas da tarde, e eu estava no hospital adventista. Eu falei assim, os médicos não vão me dar alta mais. E eu estava sentada num sofá, eu já estava com a cabeça baixa, assim, super triste. E a enfermeira abriu a porta e o médico entrou. E me deu, assim, um misto de medo com alegria, né? Porque eu tinha a fé do pedido que eu tinha feito. Eu falei pra ele, falei com ele, ele sentou. Ele falou assim, Suzane, você entende o que aconteceu aqui? Falei pra ele que eu entendia.
Ele falou assim, se você está viva, acredite, é um milagre. E a sua vida não pode ser mais a mesma. Ele falou, tudo que você já fez não pode ser mais a mesma coisa. Você precisa sair daqui e servir de testemunha. As pessoas precisam entender o que aconteceu aqui. E eu só queria ligar para minha família e avisar que eu estava voltando para casa, muito feliz. E para mim, essa foi uma das maiores respostas que eu tive na minha vida, do sim de Deus. Uma semana depois, minha mãe faleceu. Me doeu muito. E me dói até hoje, porque eu pedi. Eu ajoelhei no chão do hospital e eu pedi pela vida da minha mãe. E depois eu entendi que, desde o princípio, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Mas Ele me permitiu chegar até aqui. E que Ele não só permitiu que eu chegasse, fosse para casa no sábado, porque era um sábado, mas porque Ele sabia que seria a última semana de vida da minha mãe e eu precisava de estar com ela. Eu precisava cuidar dela. Então eu encaro isso como uma resposta de amor. Deus falou sim para mim, para eu ir para casa. Ele falou, me permitiu viver. Mas Ele disse não para minha oração referente à minha mãe. A minha mãe descansou. Mas eu fico muito feliz de saber que Deus me deu uma mulher de fé para crescer, para me ensinar, e que o testemunho da vida dela serviu com que eu conseguisse continuar. Estou aqui hoje, que eu tenho muito para dizer para a igreja, que as respostas de Deus nem sempre são o que a gente quer ouvir. As respostas de Deus às vezes dói muito, mas eu tenho uma certeza que no sim ou no não Ele está comigo, e que às vezes parece que Ele não vai responder, como no dia que minha mãe faleceu. Eu fiz um pedido para Ele numa oração. Eu já tinha tido a resposta do meu pedido pro não, mas eu falei assim, Senhor, eu tinha acabado de sair da internação, eu ainda tomava muito remédio, eu não conseguia cantar, minha respiração era muito curta. Eu quero estar de pé, glorificando o seu nome no dia e no momento que eu for entregar minha mãe. Algumas pessoas estiveram lá no velório da minha mãe e fazia mais de um mês que eu não conseguia cantar. Cantar naquele momento, eu consegui perfeitamente cantar com um ar que não era meu. E Deus me manteve em pé do começo ao fim. Ele me deu um não, mas Ele continuou cuidando de mim em todos os momentos. E me deu pequenos sims que me fizeram passar por isso. Então confie, mesmo que doa, mesmo que faça sofrer, mas eu já tenho uma promessa, né? Eu vou reencontrar minha mãe. Tudo isso que eu passei foi muito difícil e ainda é muito difícil para mim, mas Deus sabe de todas as coisas. E uma certeza que eu tenho é que Ele nunca solta a nossa mão. Então continue confiando e entregando sua vida a Deus.